Fala, galerinha ligado no meio de bar, quem eu falo é o Thiagão, mais uma vez para gravar o nosso podcast aqui do nosso futebol nacional, mais uma vez num domingo. Aliás, que frio tá fazendo aqui em São Paulo, hein? Meu Deus do céu, desde quinta, quarta-feira tá esse frio doido aí, tá demais, galerinha. Bom, continuem ficando em casa, pelo amor de Deus, para vocês não ficarem doentes, enfim. Bom, se em São Paulo está frio, se no sul chegou até nevar, menos 5 graus, estou vendo as reportagens, Paraná, Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro, o futebol nacional tá pegando fogo. Aliás, eu sei que a gente tem o nosso podcast tradicional de terça, mas já quero deixar aqui, eu tô triste e decepcionado com o PSG. Teve chances de abrir o placar, teve chances de acabar ganhando a Champions League, mas sucumbiu ao Bayern, que é o melhor time, aliás, o primeiro time a ser campeão de forma 100%, ou seja, ganhou todas as partidas da Champions League e conquistou seu sexto caneco. Parabéns aí ao Bayern. Bom, aqui é o futebol nacional, mas como eu tô gravando no domingo da final da Champions League, a gente vai pegar e já vai deixar tudo certinho. Bom, vamos lá para o futebol nacional? Olha, o campeonato, são 9h05, 23 de agosto, um domingo, estou gravando aqui para vocês, 9h06, agora acabou de virar o relógio. Ainda está tendo alguns jogos aqui, tá? Eu vou esperar um pouquinho só para passar o panorama mais próximo possível, porque até eu terminar o podcast, Ceará e Bahia não vai ter acabado ainda, porque o jogo começou 8 horas. Bom, galerinha, essa semana teremos a Copa do Brasil, exatamente, aí nas quartas-feiras aí e terças-feiras, enfim, acho que também deve ter jogo até na quinta, tem jogo até na quinta, voltou a Copa do Brasil, aquele mata-mata, a gente sabe que os times que estão na Libertadores, eles só chegam nas oitavas de finais, mas antes vão acontecendo algumas rodadas, e essa terceira fase são 2 jogos, então o pessoal tá tudo jogando jogo de volta, tá? Vou passar aqui os jogos para vocês, pra gente começar. Terça-feira, 4 da tarde. Quem diria, só em pandemia pra ter um jogo terça-feira, 4 da tarde. Afogados e Ponte Preta, né? O Afogados vai receber a Ponte que venceu por 3-0. A Ponte acabou passando. A Ponte pode colocar na próxima fase, a Ponte já passou esse jogo. Olha, temos um jogo aqui interessante, hein? América Mineiro e Ferroviária, a ida foi 0-0 e o América vai receber o Ferroviário, então assim, ó, importantíssimo. Na quarta-feira, o Fluminense, esse Fluminense aí que abriu a rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou. O Fluminense tá com 7 pontos no campeonato, tá bem, o Fluminense tá bem no campeonato, galera, mas tem o seu jogo do ano em si, contra o Figueirense, né, acabou perdendo lá em Santa Catarina pro Figueirense de 1-0, vai ter que receber o Figueirense, e aliás, tem que fazer 2 gols de diferença, porque nessa fase tem gol fora de casa, sim, na Copa do Brasil, tá bom? Bom, o outro jogo, CRB e Cruzeiro, olha que detalhe, gente. O primeiro jogo foi 2-0 pro CRB, tá? Os times estão disputando, aliás, os dois estão disputando a Série B, Cruzeiro, CRB, tá ali tudo no B, calma. O Cruzeiro perdeu de 2-0 em Minas e vai ter que visitar o CRB e vencer por 3 gols de diferença. Olha só, o Cruzeiro pode estar dando adeus à Copa do Brasil na próxima quarta-feira, tá bom? Então lembrando, ó, Ponte joga na terça, o América joga na terça, o Flusão joga na terça, aí na quarta-feira joga o Cruzeiro. Tem o América do Rio Grande do Norte e o Juventude, ambas equipes empatarem 1-1. O Botafogo vai visitar o Paraná, o Botafogo que venceu por 1-0, então pode até jogar pelo empate. O Vitória, que o Thiagão faz boletim lá no FNV, então todo domingo o Thiagão tá fazendo boletim semanal, cobrindo lá no Instagram. Segue lá, @futebolnaveia.br, o Instagram, o Thiagão tá fazendo os boletins, enfim, tem vários outros boletins pra vocês acompanharem. O Vitória recebe o Ceará e acabou perdendo o primeiro jogo por 1-0, né, um jogo difícil pro Vitória, mas tem condições talvez de reverter. 2 jogos, né, 2 times de Série A, o Goiás vai receber o Vasco da Gama, a ida foi 1-0 pro Goiás, então, ou seja, o Vasco vai precisar vencer fora de casa por 2 gols de diferença. Será que dá pro Vasco? Eu acho que o Vasco cai, hein? Temos Brusque e Brasil de Pelotas na quinta-feira e finalizando São José e Atlético Goianiense com a vantagem, Atlético Goianiense também um time de primeira divisão. Bom, galerinha, acho que ressaltar aqui dessa semana aí de Copa do Brasil, né, falando da quarta-feira que começa o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro pode acabar caindo, né, o Cruzeiro pode estar dando adeus a Copa do Brasil. O Fluminense também tem um jogo perigosíssimo contra o Figueirense, né? Temos um jogo aqui bem interessante, América Mineiro e Ferroviária, Paraná e Botafogo, e, né, o jogo de quarta-feira, 9h30 da noite, aí para a torcida vascaína, né, Goiás e Vasco, 2 times de Série A. Bom,
Seguinte, então temos Copa do Brasil, tá voltando o campeonato, né, aos poucos, teremos a rodada na semana. Seguinte, Campeonato Brasileiro, mas antes de começar a passar da rodada, quem viu aqui? Deixa aqui nos comentários, escrito eu vi, eu não vi, eu jogo Cartola, eu não jogo Cartola. Quem viu o vídeo do Thiagão com as dicas do Cartola, hein? Essa rodada aí, já até para adiantar, o pós-rodada do Thiagão, que o pós-rodada do Thiagão vai poder só ser quinta-feira, porque o jogo, né, dessa quinta rodada, Corinthians e Fortaleza, acontece só na quarta-feira, tá? Então, o mercado vai ficar fechado aí por um bom tempo e o pessoal esperando os jogadores do Corinthians e Fortaleza pontuarem na quarta. Bom, quem não viu o vídeo do Thiagão, começa a acompanhar. O Thiagão vai mandar aí todas as dicas em relação ao Cartola. O Thiagão ama o Cartola, gosta de imitar, se bem que ele não tá indo tão bem, mas assim, de qualquer forma, a pontuação tá com uma média ali meio baixa dos cartoleiros, estou acompanhando ali nas minhas ligas, enfim. Então, galerinha, acompanhe o Thiagão aí no YouTube também, aqui no nosso canal, com as dicas do Cartola. Seguinte, rodada foi aberta no sábado, 4 da tarde, o Flu foi até a arena do Atlético, né? Até a arena da Baixada. Sabe aquela arena que é difícil lá, que ninguém vence? Pois é, o Fluminense foi lá e venceu 1-0. O Fluminense engatou mais uma vitória e venceu. Bom, o Inter e o Atlético se enfrentaram em duelo de líderes, né? O Vasco também estava liderando, obviamente, o campeonato, mas todos ali com 9 pontos. E o Inter recebeu o Atlético Mineiro. Thiago Galhardo marcou o único tento da partida. E o Inter é o líder. Então, aquele bordão, né? Segue o líder aí, o Inter aí, 1 derrota, 4 vitórias, 80% de aproveitamento, 8 gols marcados, 2 sofridos. O Inter é o líder do Campeonato Brasileiro e ninguém vai poder ultrapassá-lo até o final da quinta rodada. Bom, no duelo do desespero, né? Os times ali de Goiás, enfim, os dois estão com 4 pontos. O Goiás acabou vencendo a sua primeira partida, até que enfim, né, Goiás? Ganhar alguma no campeonato, ganhando o Atlético Goianiense 2-0. Bom, hoje de manhã no Maracanã tivemos um empate entre Flamengo e Botafogo, né? O Flamengo, que ainda não reencontrou aquele futebol, tá com 5 pontos, tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, tem um saldo de -3. O Flamengo tá na 13ª colocação e o Flamengo ainda não tá tão legal. Bom, outro empate também tivemos no domingo. O Vasco recebeu o Grêmio. O Vasco, que era até o líder, não é mais. O Vasco recebeu o Grêmio e o Vasco empatou em 0-0 com o Grêmio. Bom, lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, né? Acabou não jogando com o Palmeiras, porque no final de semana, que até a partida, né, do Vasco e do Palmeiras, que foi a volta do Brasileiro, o Palmeiras estava disputando e ganhando o título do Campeonato Estadual. Até porque, quando você olha na tabela, o Vasco ele tem 83% de aproveitamento, até mais que Internacional, só que tem um jogo a menos, tá com 10 pontos e é o vice-líder do campeonato. Olha, bom começo do Vasco, hein? Bom começo do Vasco. Bom, aqui no Morumbi tivemos um clássico entre Palmeiras e Santos, no mesmo horário que foi PSG e Bayern. Obviamente eu assisti PSG e Bayern, nem vou mentir para vocês. E o Palmeiras acabou vencendo o Santos e chegou ao G4. O Palmeiras também tem um jogo a menos, acabei de comentar que ele e o Vasco não jogaram naquela primeira rodada. Venceu o Santos por 2-1. Em outro jogo da rodada aqui, né, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, aliás, o Bragantino perdeu para o Coritiba. O Coritiba que venceu a sua primeira no campeonato. O Barroca foi demitido, né, após 4 jogos, 4 derrotas, acabou venceu o Bragantino por 2-1. No Morumbi, o placar tá mostrando aqui, eu nem dei um F5, mas acredito que São Paulo realmente venceu o Sport. Na verdade, nem foi no Morumbi, peço desculpas. Ilha do Retiro, que eu olhei o São Paulo, falei do clássico do Palmeiras, que foi no Morumbi, mas o São Paulo foi até Ilha do Retiro, onde não vencia, se eu não me engano, há 11 anos, e acabou vencendo por 1-0 o São Paulo, que está ali no G6, ali tá na 6ª colocação. Bom, o jogo tá acontecendo nesse momento, galerinha. Ceará e Bahia. Ceará e Bahia, tô até clicando aqui para ver quantos minutos que tá. Ceará e Bahia tá acontecendo nesse momento. Aqui tá aparecendo para mim segundo tempo, 9 minutos. Kleber, o único gol da partida, 1-0 Ceará, vai vencendo, né? William Oliveira, Jorge levaram o cartão amarelo, o Rodriguinho tá jogando, Gilberto também. Enfim, vamos ver como que vai terminar aí essa partida. Bom, e o último jogo que vai acontecer, que é o Corinthians e Fortaleza, que vai acontecer na quarta-feira, 9h30, né? O Corinthians, ele tá na 14ª posição, tem um empate, uma vitória e uma derrota, tem 3 pontinhos aí no campeonato, né? Tem um ponto de cada... Não, minto. 4 pontos no campeonato, um empate, uma vitória e uma derrota. E o Fortaleza também, né, segue com 4 pontos, tem uma vitória, um empate e 2 derrotas. E o Fortaleza vai visitar. Bom, seguinte, galerinha, aqui a gente pode esperar, né, dessa rodada. Acredito que no máximo o Bahia acaba empatando com o Ceará, ou o Ceará vai acabar vencendo essa partida. E aí teremos a próxima rodada no final de semana, já que no meio de semana, como eu já informei para vocês, tem a Copa do Brasil. Seguinte,
os times que aparentam que vão brigar para o campeonato é o Inter e o Atlético Mineiro. Acredito que esses dois têm um futebol e tem um elenco ali que possa brigar isoladamente. Quem vem ali como segundo bloco dos times que possam brigar por algo? A gente não pode descartar o Palmeiras, né? Não pode descartar o Palmeiras. Enfim, o Grêmio, né? São times ali. E o Flamengo, ainda não dá para colocar o Flamengo na briga, porque o Flamengo ainda não reencontrou o seu futebol. O detalhe importante da sexta rodada que eu vou comentar na próxima semana com vocês é que no domingo, 11 da manhã, São Paulo e Corinthians se enfrentam. Tem clássico aí, tem o majestoso São Paulo e Corinthians. O Santos recebe o Flamengo, então um jogo interessante ali. O Santos com 7 pontos, o Flamengo com 5, tá? O líder vai abrir a rodada, vai lá visitar o Botafogo no Rio de Janeiro. E o vice-líder vai receber o outro Atlético, o Atlético Paranaense. Bom, galerinha, vou ficando por aqui, tá? Vou dar uma pincelada do jogo do PSG e do Bayern. Vai aproveitar que eu tenho mais uns minutos para falar. Eu sei que o podcast aqui é do futebol nacional. Bom, fiquei decepcionado. O Neymar não teve uma partida muito bacana. Embora que ele tentou, enfim, teve uma chance contra o Neuer. Ele acabou parando ali no Neuer. O PSG me decepcionou porque teve mais chances, faltou capricho ali na hora de finalizar, e quando o Bayern teve a sua chance acabou fazendo o gol. Era o melhor time. Para mim o Lewandowski pela UEFA vai acabar ou escolhendo o melhor do mundo. Eu não queria, mas acho justo pela temporada que ele tá fazendo, tá assim sensacional. Não tem nenhum outro jogador no nível dele. Ganhou 2 campeonatos nacionais e agora ganhou a Champions League. Não tem como dar pro matador, pro L9. Mas lembrando que o gol foi anotado hoje pelo Coman num excelente cruzamento do Kimmich. O Kimmich colocou a bola na cabeça do Coman. 1-0 Bayern campeão aí. E vamos lá. Galerinha, é isso. Acompanhe nossos vídeos aqui no canal. Toda segunda-feira, podcast nacional. Toda terça-feira, podcast europeu. E agora, variavelmente, entre os dias, o Thiagão vai fazendo ali os vídeos em relação ao Cartola. Pode calhar de uma quinta-feira, que pode ser que eu faça vídeo na quinta. Porque o que acontece, galerinha? O Arrascaeta não jogou. E na sexta-feira ele estava tudo certo para jogar, aliás, foi um dos mais escalados. Eu coloquei ele como capitão nos meus 2 últimos times. Só que aí, minutos antes, ali 2h34, eu olhei pro Bruno Henrique, eu lembrei do histórico dele contra o Botafogo, eu acabei mudando, mas era o Arrascaeta. Eu ia me lascar, igual muita gente. Embora que o Bruno Henrique nem fez tanto ponto. O Bruno Henrique fez 2,90. Acho que dobrou para 5,80. Enfim, escalei o Gabigol, que foi o que fez mais pontos, mas, enfim... o time não tá indo tão bem, mas a gente vai acompanhando aí a rodada aí, dica a dica do Cartola, vou postando aqui as coisas para vocês. Bom, é isso, galerinha. Fiquem com Deus, continuem utilizando máscara, álcool em gel. Se cuidem, Thiagão vai ficando por aqui. Beijo enorme no coração de vocês. Valeu!